Saudações, gente bonita. Mestre Leider falando. Em Goiás, 7 horas da manhã. E, bom, fazem uns 20 graus, tá um dia fresco. Uma manhã suave. O que não tá suave, gente, é o mundo. Eu ontem no vídeo falei, cara, nós estamos todos concentrados no que está acontecendo no estado cujo nome não pode ser mencionado. E faz sentido, porque, né, é uma situação que nós nunca vimos. Eles foram derrotados e estão tentando lidar com isso. Sobre qualquer perspectiva, aquele estado é uma aberração. Certo, aquele estado é uma aberração. Mas mais do que ser uma aberração, o comportamento do Ocidente diante dele é aberrante. Olha isso aqui, por exemplo. From his experience interviewing hundreds of Palestinian children, Gerard Horton says one interrogator stands out. This particular interrogator specialises in threatening children with rape, and he makes very specific allegations. He will name someone who apparently is waiting outside the interrogation room, who will, if the child doesn't confess, will come in and rape that child. The Australian lawyer found one boy's testimony particularly disturbing. What he says happened is somebody then put some food, he thinks it was bread, on the top of his head, and then the dog was brought over and made to eat the food off his head. He was terrified by this experience. He could hear the dog next to him drooling all over him. He was fearful that he was going to be bitten at any moment. Then someone put food, he was dressed, but someone put food on his genitals, and the dog was then made to eat the food off that part of his trousers. After interrogation, children are brought here for trial, Ophir military prison near Jerusalem. The army would not let Four Corners film inside. I've been behind these walls 3 times. I saw children shuffling across the courtyard, handcuffed and shackled. Some hearings lasted 60 seconds. I saw one boy shout the name of his prison so his mother would know where he was being held. I saw the judge convict some children without even once looking at them. Through it all, what I saw was a conveyor belt of convicted children. I think perhaps to give you some indication of how efficient from a military perspective this system is. According to the military court's own records, their annual report, the courts have a conviction rate of around 99.74%. Typically, a Palestinian boy convicted of throwing stones will be sentenced to about 3 months' imprisonment. The United Nations Children's Agency, UNICEF, last year released a scathing report on Israel's system. It found that Palestinian children had been threatened with death, physical violence, solitary confinement and sexual assault against themselves or a family member. The report found that ill treatment was widespread, systematic and institutionalized throughout the system from the moment that the child was arrested right up until the sentencing process. The natural reaction is that this is an intolerable, these are intolerable cases, and that I would like my authorities to do their utmost to make sure that this will not be repeated and that this will change. And I believe that this is precisely what we are doing. Last month, under pressure from human rights groups, Israel stopped the long-standing practice of keeping children overnight in outdoor cages. Children had been kept freezing in the cages during snowstorms. While Israel appears to be making concessions, others argue this disguises a harsher reality.
Four Corners has learnt that the Israeli security services now have a new strategy. They bring Palestinian children as young as 12 to massive interrogation facilities like this one. The security services are now targeting the children as a way of gathering intelligence on their villages, including asking the children about their neighbours and members of their own family. I can see a pattern that that Israel hasn't been able to put down the nonviolent movement in the occupied territories through violent means. So the best way to do it is by incriminating those leaders. And the easiest way to do that, to get those incriminations, is by arresting children, which are the weakest link. So they're using children to gather intelligence? 100%. Cara, imagina se isso que vocês viram acontecesse em Cuba, no Irã, na China, no Vietnã, na República Popular Democrática da Coreia, na Venezuela. Só imagina. E para não falar a maneira como são tratadas as mulheres, como são tratados os idosos, são tratadas... Cara, é o tipo de situação que te faz ter vergonha de pertencer à raça humana. E, no entanto, eu nem entro no mérito do que eles fazem. E de que porque moralmente essa experiência tem que deixar de existir. Isso é óbvio. Isso é evidente que essa experiência tem que deixar de existir. Isso é evidente. Nem precisa perder tempo com isso, tá claro. Mas, como o Ocidente, Estados Unidos, Europa, né, Canadá, sempre tão civilizados, deixa passar isso. Porque esse estado de coisas não é de agora. Isso não é do governo Netanyahu. Não, isso não tem nada a ver com o governo Netanyahu, não. Isso começou bem antes dele. Isso é o de sempre. E ninguém nunca falou nada. Ninguém nunca disse nada. Pelo contrário, escondem e defendem. Defendem. E esses mesmos estados nacionais ficam inventando coisas e falando coisas. A Índia não sei o quê. Na Arábia não sei o quê. No Irã não sei o quê. A China e os uigures, blá, 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 blá. Como eles têm a audácia de muitas das vezes mentir. A BBC, gente, a cada semana pelo menos ela está lançando mentira sobre a Coreia Popular. Sabe, acho que é difícil uma semana que ela não está mentindo. E ao mesmo tempo, diante de coisas que acontecem, ela não falar absolutamente nada. Então, a impunidade com que esse Estado ilegítimo faz as coisas é algo que deveria assustar a humanidade inteira. Consegue justificar uma coisa dessa? Eles conseguem justificar qualquer coisa. E eu lembro que quando eu era mais jovem, eu me perguntava, né, diante das coisas que os europeus, que a Alemanha fazia entre 33 e 45, eu me perguntava, cara, como eles não... Ninguém falou nada. E aí eles divulgaram uma coisa que hoje eu acho que é mentira. Hoje eu acredito que é mentira, que ninguém sabia, ninguém falava porque ninguém sabia. E pra mim isso fazia sentido, porque, né, eu venho da roça e aquelas coisas eram inconcebíveis. Não, então o Estado alemão de 33 a 45, né, e os Estados europeus associados, Eslováquia, Croácia, Hungria, Romênia, eles faziam escondido e ninguém via. E para mim isso faz todo sentido, porque não era possível que aquele tipo de coisa
passasse incólume para as pessoas. Eu achava que eles escondiam dos governados e dos outros países. Ninguém sabia de nada. Ok. Agora, hoje, eu imagino no futuro, porque essa experiência vai deixar de existir. A humanidade vai triunfar. E essa experiência vai deixar de existir. Escrevam. E eu fico imaginando o que eles vão falar no futuro. Vão dizer que ninguém sabia? Vão falar a mesma coisa? Ah, ninguém sabia das atrocidades que eram cometidas. Eu falo, como não, gente? Como não? Olha esse vídeo. Se você for procurar, procura. Sabe, não, você não vai achar, talvez não nessa plataforma. Ou com certeza não nas redes do Zuckerberg. Lá você não vai achar mesmo. Porque lá o debate é interdito. Mas isso por si só diz muita coisa, né? Isso por si só nos conta uma história. Mas você acha no Telegram. Você acha. E você acha muita coisa por aí. Você acha muita coisa. Então as pessoas sabem sim. Os estados nacionais sabem. Todos sabem que o Estado ilegítimo está fazendo nesse exato momento. Gente, pelo amor de Deus, nós vimos Gaza ser destruída com as pessoas dentro. A gente viu. Ninguém nos contou. Eles nos mostraram. Agora não, eles entenderam que começou a pegar muito mal. E aí deixaram de mostrar. Mas nos primeiros meses, eles bombardeavam, eles destruíam e nos mostravam, cara. Fonte, IDF. Fonte, Estado ilegítimo. Ah, bombardeamos isso aqui. Porque debaixo desses hospitais tinham túneis. Prova, acredite, confia no Pai. A gente viu, a humanidade inteira viu o processo que a África do Sul levantou contra eles. Só tinha imagens deles, só tinha reportagens do governo deles. Não foi preciso de ninguém que fosse contrário a eles, porque qualquer coisa que se oponha é antissemita, né? Não, só tinha imagem deles, feitas por eles. E aí, sinceramente, eu vejo os Estados Unidos defendendo a democracia. Eu vejo a Europa defendendo a democracia, né? Eu vejo as pessoas se indignando contra histórias que nem verdadeiras são. Mas diante do fato real, cru, verdadeiro, repleto de evidências, de provas cometidas pelo Estado ilegítimo, as pessoas não falam nada. Que poder é esse? Que mágica é essa? Que cala metade da humanidade. Metade não, né? Não vamos ser injustos com a humanidade. É o bilhão de ouro. É o Ocidente. Nenhum dos 2 bilhões de muçulmanos se cala. A África não se cala. A Ásia não se cala. Quem se cala é o Oeste coletivo. O Japão, a América anglo-saxônica, a Europa, a Australásia. Esses se calam. Esses são cúmplices quando não são parceiros. E eu me pergunto, a troco de quê? Identificação, talvez, né? Porque se nós formos analisar o que a Europa fez e está fazendo com a República Popular
Democrática do Congo é muito pior. O que os espanhóis fizeram na América foi muito pior. O que os britânicos fizeram na Índia, infinitamente pior. Eles fazem isso com eles mesmos. Olha o que os alemães e demais europeus fizeram com as pessoas de população judaica. Eles são assim. Então vende-se uma imagem de que o Ocidente é isso, de que o Ocidente é aquilo, que a civilização ocidental e não sei o que, greco-romana, as origens clássicas, como se Grécia e Roma não fossem das únicas civilizações do mundo que se basearam na escravidão pessoal. China não tinha escravo, Pérsia não tinha escravo, os hebreus tinham escravo, fenícios não tinham escravos, egípcios não tinham escravo. Ah, tinha, não. Tinha escravidão estatal, que era pontual. As pirâmides foram construídas com mão de obra livre, paga em cebola, pão e cerveja. Foram pessoas livres que fizeram as pirâmides. Foram pessoas livres que fizeram as zigurates. Foram pessoas livres que fizeram o Taj Mahal. Foram pessoas livres que fizeram a Grande Muralha da China. Agora o Coliseu não. O Coliseu foi feito por escravos. O Templo de Zeus ou de Ártemis foram feitos por escravos. Grécia e Roma eram civilizações de usurários e escravocratas. Na origem mais profunda do Ocidente sempre foi isso. Sempre. E aí as pessoas escamoteiam o que foi a civilização romana, o que foi a civilização grega, e constroem um imaginário de civilização ocidental que é o protótipo da decência, dos valores humanos. Pega o iluminismo. Pega o iluminismo. Ah, o iluminismo, não sei o que, a razão humana. Aí você pensa a Revolução Americana como a consequência direta das luzes, né, do iluminismo. E tem aquele, todos são iguais perante a lei, ou todas as pessoas nascem iguais em dignidade e direitos, né? Todos, menos as mulheres, menos os pretos e os indígenas. E essa hipocrisia imanente passa despercebida. Passa despercebida. Eu sei, eu tenho um amigo meu que já morou lá, inclusive, que no Vietnã tem um museu, né, em Ho Chi Minh, dedicado à guerra, feita contra eles pelos Estados Unidos da América. E na entrada, a título de ironia, tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Na verdade é muito mais que ironia, né? Muito mais que ironia. É sarcasmo mesmo. É um tapa na cara. É um tapa na cara. Sabe, as pessoas acreditam nos valores, cara. Eles têm a pachorra de falar sobre valores. Os valores do Ocidente, os nossos valores, a civilização. Tá certo, Cláudia, senta lá. Senta lá. Espera esses valores
que esses valores significam de verdade. Nós não somos o Ocidente. O Brasil não faz parte do Ocidente. Você tem esses malucos, né? Tipo o homúnculo lá, o nanico lá, o anão. Neolibertário. Que se veste com roupas ridículas, de cruzados. Não entendeu, não é porra nenhuma de nada. O herdeiro lá. E aí você fala, não, tem gente que acha que o Brasil é o Ocidente. Tem sim. Basta você ir nos Estados Unidos ou na Europa. Nos Estados Unidos eu nunca fui, mas na Europa eu já fui. E aí você percebe então quão ocidental você é. Basta ir. Você vai entender rapidamente o que é o Ocidente. Vai compreender que você não faz parte dele. Não interessa se a sua avó é de Frederico Westphalen e seu avô é de Blumenau. Você não é branca. Não lá. Você não é ocidental. E acredite, é o maior elogio que podem te fazer. O maior elogio. Dizer que você não faz parte do Ocidente. Dá uma estudada na história da Austrália. E não estou falando até 1800. Não. Até a década de 1970. Que os aborígenes eram... O departamento responsável pelos aborígenes era o de caça e pesca. Isso na Austrália até a década de 1970. Na Suécia até a década de 1980, a esterilização forçada era a norma para ciganos e portadores de deficiência. Isso é Suécia. Os próprios Estados Unidos, até a década de 60, não permitia casamento misto em muitos estados. Os pretos indígenas não podiam nem ser enterrados em cemitério de branco. A África do Sul não foi aberrante. A África do Sul só teve leis que foram muito parecidas com as dos Estados Unidos por 30 anos a mais. Na verdade nem 30, né? 25 anos a mais. As leis da África do Sul não eram tão diferentes das leis no Alabama, do Mississippi, do Missouri, da Geórgia. E do mesmo jeito, o Estado ilegítimo é a África do Sul do apartheid piorada. Só isso. É tudo Ocidente. A gente precisa se libertar. Correto? Então, gente, até mais. Eu tô aqui com meu irmão, hoje eu vou subir com ele pra casa da dona mãe. Fiquem vocês muito bem.